Irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Por que Jesus disse que é tomado à força, irmãos? Porque nós, irmãos, antes de conhecermos Jesus, nós éramos pessoas naturais, conhecíamos este mundo, o costume do mundo, né? A cultura do mundo, a maneira do mundo viver. Mas o mundo, irmãos, ele jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo ele não está sujeito à vontade de Deus. Quando Deus diz aí o mundo, irmãos, não a natureza, mas o padrão de pensamento, a maneira de viver, a cultura do mundo, ela é contrária à cultura de Deus. O mundo cultua tudo aquilo que Deus abomina, entendeu? O mundo age sem temor a Deus. O homem, irmãos, tem um pequeno problema, ou um grande problema, que na verdade é um grande problema. O homem, ele acha que ele pode fazer todas as coisas, amém? Que ele pode andar de qualquer maneira, que tudo ele pode, né? Só, irmãos, que tudo gera consequências. Como diz, né, irmãos, toda reação tem uma consequência, entendeu? Então aquilo que nós fazemos nos traz bênção ou nos traz maldição. Se andarmos no caminho de Deus, amém, teremos uma vida abençoada aqui na terra e depois a eternidade com Deus. Agora, irmãos, se a pessoa vive da maneira que ela quer satisfazer as suas vontades humanas, e a vontade humana, irmãos, ela está ligada ao pecado, porque o pecado ele habita na carne, a força do pecado está na carne, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, porque o pecado está na carne, entendeu, irmãos? E se eu começar a andar em espírito e em verdade, buscando as coisas de Deus, através de Jesus, eu não sou mais escravo do pecado, amém? A palavra escravo, irmãos, é o que define o pecado escraviza, o pecado te obriga a fazer aquilo que você não quer. Você vê essas pessoas que ficam presas na droga, no crack, irmãos, a pessoa não consegue pensar em outra coisa, porque ela fica escrava do vício, vai morar na rua, vira um zumbi, e não consegue sair daquela vida, ela não tem mais vontade própria, porque ela foi escravizada pelo vício. E o pecado também escraviza, irmão, sabe? Tem pessoas que são escravas da prostituição. Tem pessoas, irmãos, que mesmo casadas, elas não conseguem largar a prostituição, a lasciva, a mentira. Há pessoas que estão presas ao vício da bebida, ao vício da ganância, entendeu? Então, irmãos, o pecado ele é uma prisão. O pecado é uma escravidão. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para nos libertar, para nos salvar, para nos curar, para nos dar livramento. Aquele que está em Cristo, irmãos, ele é nova criatura. As coisas velhas, todas elas se foram, e eis que o Senhor a cada manhã faz nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo, irmãos, verdadeiramente ele é uma nova pessoa. O velho homem não existe mais. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, o Espírito Santo entra no meu ser, no meu coração, na minha alma, e Ele faz uma obra, irmãos, Ele me transforma, Ele me livra do pecado, Ele me livra do mal, amém? Quando você aceita Jesus e o Espírito Santo, a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho, vem habitar dentro de você, não é que você não pode mais fazer o que você não fazia, você não quer, porque você foi transformado, as escamas dos teus olhos caíram, e agora você começa a enxergar as coisas como elas são. Antes nós enxergávamos a coisa, irmãos, guiados pelo pecado, influenciados pelo pecado, né? Como a Bíblia diz, nós éramos por natureza filhos da ira, porque nós não aceitávamos a direção do Espírito Santo na nossa vida, entendeu? O homem, irmãos, que ele não tem Jesus, ele é morto, ele jaz no maligno, ele jaz no pecado. Mas a partir do momento que o Filho de Deus nos chama, amém? Nós recebemos uma nova oportunidade através do Evangelho. O Evangelho, irmãos, são as boas novas que Jesus tem para mim e para você. O Evangelho, irmãos, é a grande oportunidade que Deus nos dá de sermos um com Ele, entendeu? O Evangelho me liga a Deus. O Evangelho me faz um com Jesus Cristo. Tudo que Jesus veio fazer nesta terra, Ele fez por dois objetivos, irmãos. Primeiro, pagar os nossos pecados, porque a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. A Ele nós devemos ouvir, amém? Nós estávamos no engano, irmãos, crendo em falsas religiões, crendo em falsos deuses, né? Muitos tinham a sua vida presa na Umbanda, no Espiritismo, em orixás, em guias, entidades, feitiçarias. Outros eram ateus, não acreditavam em nada e estavam presos à morte, destinado à morte eterna. Mas Jesus veio e Ele nos libertou. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe, as pessoas dizem que não existe essa frase, mais maravilhoso, mas quando nós nos referimos a Jesus, com certeza podemos usar. É quando Jesus nos chama e tira as escamas dos nossos olhos. Quantos e quantos anos nós servimos, irmãos, entidades demoníacas, achando que eram Deus? Quantas vezes nós nos prostramos diante de ídolos, né? Achando que eram santos, e nós vimos que nós estávamos presos numa falsa adoração, numa idolatria, que nós estávamos sendo enganados, irmãos, e Jesus veio nos livrar do engano. Como é grato, irmãos, o momento que você conhece a verdade, e esta verdade ela vem, ela te liberta, ela te renova, entendeu? E você não anda mais no engano, você não é mais manipulado, né, irmãos? Quantas coisas nós fazíamos. Eu lembro que a minha família inteira era da Umbanda, irmãos, e fazia trabalho skinny, e para orixá, e tomar banho de charuto, e pinga para não sei santo, e vela, coisas imundas, irmãos, mentira, engano, porque existe só um nome que devemos orar e adorar, que é o nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos tomar o nome desses que se dizem deuses, porque sofrimento, dor e angústia virão sobre aqueles que adoram falsos deuses, amém? E a idolatria, irmãos, lembra? Todo mundo tinha o seu santinho, a sua imagem de Nossa Senhora, São José, o seu altarzinho em casa lá. Idolatria, irmãos, nós estávamos na ignorância, a nossa fé estava em mentiras, em fábulas, entendeu, irmãos? O único santo é Jesus Cristo, o resto são homens, irmãos. Maria, mãe de Jesus, foi a bem-aventurada, mas ela não tem que ser adorada porque ela não é santa. Ela é uma mulher que deu à luz a Jesus e que hoje vive a salvação, foi salva por isso, entendeu, irmãos? Como nós também somos salvos se andarmos com Ele. Irmãos, uma vez Jesus estava pregando, chegou Maria e os irmãos de Jesus, porque Jesus teve irmãos, Maria, entendeu? Depois que Maria teve Jesus, casou com José, já eram casados, e gerou família. Então Jesus estava pregando, disseram: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá e querem falar com você urgentemente. Jesus parou, olhou para a multidão e disse, isso está na Bíblia, tá, irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus, amém? Certa vez acabou o vinho, irmão, numa festa, e disseram para Maria: Maria, acabou o vinho. Maria não transformou água em vinho, irmãos. Ela não tem esse poder, porque ela não é santa. Amém? Santo é o Senhor nosso Deus. Quem faz milagre é só Deus e Jesus Cristo, entendeu? Ela falou: filho, acabou o vinho. E Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Amém? Aí pediu para que trouxessem água. Então Jesus transformou a água em vinho. Amém? E o único que ressuscitou foi Jesus Cristo, irmãos. Os restos estão todos mortos. Morreu Maria, morreu José, morreu o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo André, todos morreram. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. Então Ele é o único que é digno de receber louvor e adoração, amém? Antes, irmãos, andávamos no engano, que eu falo para vocês, tem tanta mentira bonita, né? Tem tanta história que as pessoas inventam para roubar a tua alma. Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás, ele é ardil, ele é manipulador, ele é enganador, ele é sedutor, ele quer roubar a nossa alma. Mas a Bíblia diz, amém, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é que Jesus Cristo é o único Senhor e suficiente Salvador na nossa vida, amém? Presta atenção, irmãos, começa a ler o Evangelho. Você tem seguido tantas coisas, irmãos, é tudo engano e mentira. Amém? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Louvado seja Deus. Amém?
Deus te abençoe, irmão. Clica aí no sininho, se inscreve no nosso canal, compartilha as pregações, em nome de Jesus.